Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui com mais um Tricotando Talks. Hoje com a minha querida amiga parceirinha de Tricotando, Fernanda Cairo. Tudo bom, Fê? Olá, tudo bem, Andréia? De novo, um lindo programa vamos fazer. Super empolgada, as borboletas continuam e seguimos. A gente ainda não perdeu essas borboletas no estômago e não perderemos jamais. Não, que delícia. É um prazer mais uma vez estar aqui e com pessoas incríveis, né, Andréia? Olha, essa daqui, esses dois aqui, tem história pra contar, Fê. É mesmo? É, porque assim, a Lili... Eu sou curiosíssima. A Lili já é uma figura por si só, sabe? Ela tem tanta história pra contar que ela... Eu falei, Lili, me manda um briefing da sua história antes. Ela falou, não, a gente vai lá e conta na hora. Eu falei, meu Deus do céu, mas tudo bem, porque ela tem muita história pra contar. E o fruto não cai longe da árvore, então o filho dela também... Tenho muita bagagem para contar. Então, obrigada, Lili. Obrigada, Ricardo. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer é nosso estar aqui com você, Fernanda. Você, Andréia, ser convidado por esse programa. Obrigada. Imagina. Estou imensamente satisfeita. E sabe, Fê, a gente conhece a Lili, sabe como? Posso falar o apelido dela? É Rainha do Gado. Gente. Eu achei que você vinha de chapéu, Lili. Vim, faltou, no carro. Não, tem que pegar o chapéu. Vou chamar o comercial só para você buscar o chapéu e voltar. É de capim dourado ainda, de capim dourado. Que legal. A Lili tem uma história linda de vida. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história, porque aqui, na verdade, Lili, só para você entender qual é a proposta também do nosso Tricotando Talks, é realmente a gente mostrar que as pessoas venceram na vida com muita garra, com muita determinação, propósito, mas também dar um exemplo. Porque a tua história, a história de vocês, pode inspirar outras pessoas, outras mulheres, outros homens empreendedores. Então, eu gosto muito de contar a história para que as pessoas saibam quem é a Lili. Quem é a Lili na fila do pão? Conta pra gente. Bom, meu nome é Liliane de Abreu, eu sou empresária, o CEO Hotel Cuca Fresca, Grupo Rio Doce, e fui convidada para ser presidente da CAVA, que é Casa de Apoio a Vidas, né? E também sou da Academia William Shakespeare, que o ano passado eu ganhei a medalha como embaixadora da paz, da cultura. Então, assim, é uma longa história que tudo começou trabalhando em família. Tenho 2 filhos, Ricardo aqui, meu filho mais velho, tenho o mais novo, que ele faz 3º ano de engenharia agrônoma, mora em Limeira e fica lá direto. E agora eu estou indo para o 3º setor e, assim, eu estou mais como conselheira das empresas, né? E fazendo mais essas obras sociais, focando mais em tudo isso. Para mim, sempre fiz, né, Andréia? E, assim, agora eu acho que o meu reconhecimento está vindo e eu estou sendo convidada para as coisas, assim... Eu tive minha mãe, ela faleceu. Eu lembro. E, né, eu sofri muito com isso e ela fazia muita obra social. Então, isso para mim foi muito importante. E acho que ela me deixou um legado. Depois disso, todo mundo me convida para... Você ajuda, que nem eu ajudo a ONG Florescer, que é da Nadia Bach. Então, eu já estou com ela também, ajudando. Ajudo sempre da Colher, que é da Sulamita, que é nossa amiga. Então, foi indo assim, com essas ajudas. Ajuda a Pai de Cotia, com as minhas notas fiscais todas. Ricardo doa tudo para lá, né? Até um dia eu falei para eles, nossa, eu não sei mais como ajudar vocês. Ele falou, Liliane, só suas notas fiscais, seus cupom fiscal sem nota eletrônica, dá-se muito para cá, não precisa ajudar mais nada, menina. Que legal. Então, assim, é um reconhecimento que são pessoas verdadeiras, né? Então, ONGs, tudo isso. E agora, né, que eu fui convidada para ser a presidente da CAVE, que a gente defende o câncer, né? Como eu tive problema isso em família, para mim, assim, é muito importante. E como nossa embaixadora está a Luísa Brunet, que ela puxou um braço que é para o femicídio, que é a violência da mulher, que hoje o Brasil está em 4º lugar. Então, assim, é muito grave, muito importante. E eu estar nisso, parece que você dá transparência para as mulheres, para as pessoas. E, assim, para mim é muito importante isso. E nesse encontro, assim, nessa coisa que a gente está fazendo, envolvendo os homens. Então, nós estamos com 1/3 de homens, que muita gente às vezes não conhece, são 3 mil homens, que eles vieram junto conosco, porque nós temos que capacitar eles para eles pararem um pouco com esse negócio de violência, entendeu? Porque vem deles também. E não só a mulher, que às vezes fala assim, por que não denuncia isso, aquilo, né? Mas não é só isso, você tem que capacitar. Igual você, eu aceitei hoje o convite de estar aqui, porque, assim, eu admiro muito o seu trabalho, André, a gente já é amiga, né, há alguns anos,
E achei maravilhoso isso que você faz, esse trabalho de tricotando, porque você está capacitando as pessoas, Sim. não só a mulher, mas todo mundo. E a mesma coisa que a gente tem que fazer, capacitar ela. Você sabe, Liliane, que a gente está falando aqui, que incrível, a cada vinda de cada convidado, a gente entra no propósito de vida. Sim. Você vê, você criou o seu legado, fez o seu reinado, né? Criou a sua empresa, proporcionou muitos empregos, está funcionando. Né? Sim, que são uma rede, são muitos funcionários. Mas você está atuando com o outro. Qual a minha participação na vida do outro? O que eu posso fazer para acolher? E isso é o que traz significado para viver aqui, né? Sim, com certeza. Veja quantas pessoas estão sendo acessadas com os seus projetos sociais, com a sua distribuição fiscal, que as pessoas não têm isso como na cabeça como valor. Realmente o valor. Exato. Porque a gente fazemos reuniões com os funcionários, com as caixas, porque às vezes muita gente, você vê, nós que vemos isso, não na minha empresa, mas em outras, pega, às vezes, um cupom fiscal e escreve-se um telefone ou amassa para fazer um bilhete e joga fora. Aquilo vale dinheiro para uma ONG, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que todas as empresas, todos os locais tinham que conscientizar, que nem nós fazemos com os nossos funcionários, reuniões, conscientizando, olha, gente, isso é isso, e se você está ajudando isso, para os nossos funcionários também, sobre assédio, porque eu falo assim de femicídio, violência feminina, mas não é só na agressão, é na palavra, é em assédio, é complexo até nós dentro da nossa própria casa. Né? Então, assim, envolve muita coisa. Ô, Li, mas assim, você falou tudo que você tinha que falar de onde você chegou. Sim. Mas eu queria falar também da sua origem, que eu acho que é legal, acho que é bonito você falar isso, porque hoje você é uma mulher de sucesso, uma mulher de negócio, tem suas empresas consolidadas, né? Sim. E tem o filho agora que tá entrando na parte de sucessão, depois a gente vai falar com o Ricardo também. Mas eu queria saber, assim, quem é a Lili quando começou? Como era a Lili de quando começou e como é a Lili hoje? Eu sou neta de portugueses, então eu comecei numa padaria com meus pais, né? E no balcão, trabalhando com eles, com 7 anos. 7 anos? 7 anos. Trabalhando assim, questão, né? Porque você leva, meus meninos começaram comigo vai na barra da saia, vai na barra da saia da mãe. Nasceram praticamente dentro do açougue, eu tive 15 dias só. E levei eles junto com a babá pro açougue. Então, assim, eles praticamente os dois nasceram dentro do açougue. Então, assim, pra mim é muito importante porque... Mas como assim? Tinha padaria e foi pro açougue? Não. Eu comecei na padaria com os meus pais. Tá. E depois, quando eu tinha os açougues, meus filhos foi transferido pros foram pros filhos. O que meus pais passaram pra mim, eu passei pros meus filhos. O seu valor é esse, né? É isso, porque eles entraram nisso comigo, né? Uhum. E assim, aprenderam. E eu, graças a Deus, eu falo, só tenho que agradecer a Deus porque nem todos os filhos seguem a mesma profissão dos pais. Sim. E eles, assim, se dedicaram totalmente. Então, os meus 2 filhos, assim, sabe quando você faz a receita do bolo? Sei. Eu consegui acertar a receita do bolo. Vou aproveitar esse gancho, vou já jogar para o Ricardo. Ricardo, como é olhar para uma mãe que iniciou o seu modelo de negócio do início mesmo, né? Num start, galgou, foi crescendo, chegou num crescimento. E você, como filho, entrar num momento onde as coisas já estão consolidadas. Eu queria que você dissesse para a gente como é ter esse olhar, como é se aprofundar, se dedicar, se empenhar, né? O quanto que você pensa em prosperar tudo isso, alavancar ainda mais. Fala pra gente. Primeiramente, quero agradecer, né, o convite, né, para o programa de vocês. A gente teve a oportunidade de assistir um pouquinho já do programa. Vocês estão de parabéns. Oba, obrigada. Legal. Um projeto muito lindo, muito maravilhoso. Tá? Obrigada. E assim, referente ao que você acabou de me perguntar, igual... Eu fico... É uma coisa bem complicada, né? Hoje, eu saí de casa bem cedo, né? Saí de casa com 18 anos de idade. Mas sempre quando eu tô do lado da minha mãe, é uma inspiração, sabe? É uma coisa muito emocionante. Porque, assim, mesmo estando longe, entre aspas, né? Mas sempre próximo, né? Então, assim, tudo que ela me passou, não só ela, como meu pai também, né? Uhum. A gente tem uma estrutura familiar bem consolidada, né? Então, assim, o que eu tenho de referência, fui criado com os meus avós, porque meus pais sempre trabalhavam muito. Então, assim, quando minha mãe acabou de falar da minha avó, foi uma perda muito grande para mim também, porque eu tive a oportunidade de ter 2 mães, né?
Então, eu tenho esse olhar muito próximo, principalmente às mulheres, sabe? Então, tenho um respeito muito grande, principalmente por conta disso. Então, assim, meus pais trabalharam muito, né? E fui criado com meus avós, né? Então, o pessoal fala assim, né? Brincando, né? Fui criado no sistema antigo, né? Meu avô hoje tá vivo ainda, ele tá com 80 anos, Ai, né? que bonitinho. Então, e assim... Teu pai, Lili? Sim, meu pai. Sim, ele se chama... 60 anos de casamento. Exatamente. Nossa. Então, assim, meus pais também passaram dos 30 anos de casamento, então, assim, eu tenho essa referência de estrutura familiar que hoje, infelizmente, a gente acaba não vendo, né? Por conta, enfim, eu acho que de diversas coisas, né? Mas é o que você acabou de falar. Então, assim, é emocionante para mim, sabe? Poder estar do lado da minha mãe, ter esses momentos que, às vezes, no dia a dia a gente não consegue ter. Porque ela tem uma agenda bem corrida, entendeu? Principalmente agora que ela está se inserindo em diversos projetos sociais. E eu trabalhando na parte estratégica, na parte operacional das empresas. Então, assim, depois eu vou poder falar um pouco para vocês como funciona. Porque, assim, é uma estrutura bem grande o que a gente tem hoje e o que a gente oferece hoje para os nossos clientes. Então, é isso que eu queria saber, Ricardo. Porque, assim, eu conheço a Lili do nosso grupo de mulheres, né? E eu queria trazer realmente esse bastidor, porque a gente vê a Lili sempre linda, montada, envolvida nesses projetos sociais, mas eu sei que ela tem ali uma raiz que é importante de a gente resgatar, porque é essa raiz que traz o exemplo e a esperança para muita gente. Teve um caso aqui na nossa feira, que a gente falou outro dia no outro programa, que era uma moça que ela trabalha como auxiliar de faxina num cemitério. Sim. E ela teve problema de violência doméstica. Sim. Né? Foi parado um projeto que a gente acolhe, que é o Vem Maria. E ela foi convidada por esse projeto para vir na feira, expor os produtos dela, que ela não tinha dinheiro para fazer o produto. É isso que a gente quer. E ela foi lá, fez o produto, conseguiu dinheiro emprestado, vendeu todo o produto na feira, e ela deu um depoimento pra gente, falando que assim, a gente devolveu pra ela a vontade... Tudo, né? Nada disso, amiga. Mais que isso. A gente devolveu pra ela a capacidade dela sonhar. Olha aí. Ela nem conseguia sonhar mais. Então, eu queria trazer o exemplo da Lili, para que outras mulheres também se inspirem na história dela, entendeu? E quero chegar onde você chegou nas fazendas, onde chegou nos açougues, na padaria. Então, eu vou contar de novo. Conta de novo quem é a Lili. Vai lá, Lili. Tava na padaria e depois da padaria. Na padaria, depois eu me casei, né? Naquele regime que você tem que casar, a filha, faz todo enxoval, casa. Aí tive meu filho. Você que fez no enxoval? Eu sei que você é toda bordadeira. Eu bordo, faço tudo isso, bordo, crochê, tive que fazer tudo. Bordar, uma mulher o baú, de lembra? Multifunções. Porque nessa família você tem que fazer, né? Uma mulher bem tradicional. No Senai que tinha antes, né? Para aprender costurar, aprender bordar, porque era isso, né? Então, até eu, quando era jovem, eu falava, mãe, mas para que você está me ensinando isso? Para que eu vou aprender a costurar? Corte e costura, lembra? Então, eu falava, eu vou ser rica, assim, vamos dizer, né? Porque você já falava que você ia ser rica? Você já falava? Vou ter empregada, vou ter governanta. Olha, aquela coisa que a gente vem falando em todos os programas sobre essa materialização desse sonho. Projetar situações, né? Então, eu não... Mãe, para quê? Mas eu vou ser. Você já falava. E aí? Ser. Né? Eu falava. Então, assim, para que eu vou aprender? Lavar, passar, cozinhar. Você vai casar. Portugueses têm essa coisa, né? Você vai casar, você tem que aprender a fazer. Aí ela me explicou. Por quê? Porque como você vai ter uma empregada se você não sabe se ela lavou o chão? Exato. Ela pode ter passado um pano e falou que lavou. Então, você tem que saber fazer. Para cobrar, tem que saber como tem que você saber vai fazer. mandar. Porque antigamente a gente fazia muitas roupas, né? Você mandava fazer, não era assim. Era tudo alfaiataria. Então, por isso que eu me visto assim, porque é sempre alfaiataria, roupas. Então, como que você vai mandar para costureira se você não sabe costurar? Ah, boa, também fui sábia. Porque você tem que ver o avesso da roupa. Uau. Você tem que bordar. Eu falava, mãe, mas não tá bonito o bordado? Tá, mas eu vou saber se você aprendeu. Você tem que olhar o avesso, porque o avesso tem que ser o direito. Ah, olha só. Então, coisas assim que tem um porquê. Então, assim, tudo tinha um porquê. Então, o que você faz? Faz certinho. E casamento, você vai casar, né? Tudo ali certinho, ter seus filhos e seguir seu segmento. Aí foi que a gente adquirimos as fazendas. Nisso a gente começou com cria de boi, né? Das coisas. E tínhamos as casas de carnes aqui em São Paulo. E aí depois, com o tempo, nós fomos fazendo
criação, confinamento, hoje nós trabalhamos com o nosso próprio gado. Então, nós criamos no Tocantins, que são nossas fazendas, trazemos para cá com as carretas as peças, entendeu? Fresca. E daqui nós temos os desossadores e fazemos toda a preparação manual. Não é maquinário. Então, você vai comer um tomahawk, short rib, é tudo manual. Então, eu falo, os nossos açougues são artesanal. Tanto que eu falo, eu não tenho um açougue sinal. Eu tenho boutiques de carne, porque é diferente. Você trabalha com uma carne fresca, o que eu como, o que eu ofereço, é o que eu passo para o meu cliente, entendeu? Então, assim, são verídicos, são coisas de qualidade, né? Então, eu acho que é o diferencial você comer hoje uma carne de qualidade, um produto, uma proteína, é porco, é frango, e dá o melhor de você, entendeu? Então, assim, isso é muito bom, porque eu sempre tive essa preocupação, onde você chegar. E aí você começa com uma casa, era o meu marido que trabalhava lá, eu era caixa. São quantos anos de história? Desde a mais de 30 anos. Olha, mais de 30 Teu marido era do ramo de, Sim, de gado, de açougue, fazenda, essas coisas? Ah, ele já era desse ramo. não tínhamos, mas aí a gente foi construindo. Entendi, legal. Agora Entendeu? entendi E eu de já onde veio era, tudo isso. e os meus pais já tinham fazenda, né? Sim. Só que a nossa era de agricultura. Então nós já plantávamos. Aliás, muito obrigada, Lili. isso A que Lili é uma trouxemos. dádiva. Ela trouxe pra mim frutinhos direto da fábrica, ali, abacaxi, laranja, limão, Direto né? da minha fazenda de Adoro, Tocantins. adoro. Que acabamos de chegar agora. Que legal. E aí trouxemos, a gente planta abacaxi, melancia. E eu falei, A história da Andréia, mandioca, a história da mandioca. mandioca também, tudo. Falei pra ela experimentar, já vai gostar. Muito bom. E agora o filhote tá assumindo as operações, é isso? Sim. Tudo, já tá há alguns anos aí já me auxiliando e hoje eu tô mais como conselheira. Que legal. Isso é muito importante. Esse plano uma sucessório satisfação. dentro da empresa, É exato. Porque tem essa coisa da mãe, né? De se sentir tranquila. Porque ela Sim. compreendeu que aquela educação, Eu tô né? Que cumprindo aquela meu legado, né? Exato, E a gente fala de passando. cumprir legado, Porque né? você fala, eu não tenho mais. Então, assim, minha mãe sempre falou isso, né? Meus pais. Filha, eu cumpri meu legado, você vê, eles cumpriram e passaram para mim. Então, quando eu ia lá nos milhos, no café que a gente plantava, porque interior era muito café, muita coisa, e você vê, já veio desde criança, porque eu fui criada na fazenda, né? Então, já vem essa coisa de comércio. Mas é importante destacar aqui também esse olhar empreendedor, né? Não, total. Porque, incrível, porque não se faz um patrimônio, uma Não. ideia de vida desta, se não tem essa visão, né? De negócio. Do negócio, Tem que do ter. crescimento, né? Tem que Da ter. oportunidade para o outro, porque também esse olhar altruísta proporciona esse crescimento. Sim. Né? Ela inspira doações, né? Sim. Ela quer fazer para o outro. É. E falando em energia, a qual eu gosto muito de falar sobre essa troca, Isso. isso Conexão. é incrível, né? Porque você se entrega. Sim. E aí a resposta é a lei do retorno. Tudo que Né? eu faço é para ajudar, desde na padaria quando eu trabalhava criança, E faz sem levava a os pretensão lanches, de receber, levava para né? mim e para os amigos da É escola faz com porque 7, 8 faz, anos. né? Você levava? Eu falava, pai, Exato. então que eu quero as coisas para levar. Então sempre eu pensei no próximo. Que legal. Entendeu? E Aí quem quando- ganha adora, né? Sim, Os mimos. é gostoso, né? Assim, nos açougues, você vê, a gente faz bastante, meu filho faz bastante ação social, ajuda muitas ONGs dele, mas eu acho assim, o preceito, nem tudo que você faz, você precisa divulgar. Então, quando você faz o bem com coração, você não precisa falar para ninguém, porque Sim, que a maior é o seu caridade brilho, é essa. é uma caridade, A caridade entendeu? verdadeira é eu quando tô você abrindo não aqui para as divulga. pessoas saberem, assim, de notas fiscais, essas coisas, porque, assim, é muito importante que Sim. muitas são jogadas fora, Não, olha que pode ser grande aproveitado, dica. entendeu? Olha que dica, você que é Então, empresário isso aí, é ó, segue legal. esse exemplo. Não deixa nenhum cupom fiscal sair da tua empresa sem que tenha uma destinação. Então, tem aquele Isso. cliente que não quer botar o CNPJ, não quer botar o CPF, pega aquele cupom, guarda na caixinha e leva para uma ONG, que elas podem Sim. aproveitar. Super dica Várias. isso. Hoje Se nós já todo estamos mundo com fizer, 4 ONGs de doação. se todo mundo fizer isso, qualquer estabelecimento, Sim. Não, e o Ricardo é muito Fora visionário, né? isso, fora isso, também as empresas também podem fazer uma coisa que se chama renúncia fiscal, né? renúncia fiscal. Entendeu? Então, assim, Sim. muita gente não... Não se esqueça que eu sou uma tributarista. Não. entendeu? Então, assim, Ele faz tudo é uma, isso, é que uma outra legal. parte, né? Que também a gente Do faz. ICMS? Exatamente. Então, assim, a gente é tributado aqui no estado de São Paulo com ICMS, né? Isso acaba impactando diretamente nos preços, né? Claro, sim. Hoje o estado de São Paulo, ele acaba tendo o preço médio da proteína animal um pouco mais caro, né? Sim. A gente, como eu participo também de algumas
de alguns sindicatos que acabam pressionando um pouco o governo do estado para a gente poder ver se a gente consegue reduzir essa alíquota, né? Porque isso daí acaba sendo muito positivo, né? Sim. A gente viu recentemente em relação aos combustíveis, E acessa né? mais pessoas. Sim, né? exatamente, porque assim, hoje a proteína animal, ela faz parte da cesta básica, né? Então, assim, teve agora, por conta de algumas exportações pro exterior que foram cortadas, né? A gente viu tendo uma produção maior, você não exportando, e isso acabou reduzindo um pouco mais os preços. Então, assim, você vê que as pessoas começam a voltar a ter acesso, entendeu? Sim. Então, assim, as nossas casas são voltadas para todo o público. A gente atende do público A ao E. Então, assim, a gente também tem preços muito populares para as pessoas, sabe? Então, assim, acho que isso daí é realmente muito importante, porque pra gente o giro, ele é muito mais importante, porque existem vários tipos de negócio, né? Tem negócios que às vezes conseguem trabalhar com margens um pouco maiores. E como a gente trabalha com produtos realmente da cesta básica, e são produtos de curva A, né, que a gente fala. Então, assim, a gente acaba tendo vários concorrentes, então a gente acaba trabalhando com uma margem bem pequena para poder ter um giro maior. Então, isso pra gente é muito positivo. Então, assim, se a gente conseguisse que diminuísse, né, a questão da tributação, né, então seria maravilhoso, principalmente para os... Né, isso, exatamente, para os moradores do estado de São Paulo. Mas né? você já está fazendo uma parte, né, como Sim. empresário. Sim. Todo empresário poderia fazer isso, poderia guardar os cupons fiscais, poderia Sim. trabalhar esse lado da renúncia fiscal, Sim. que é a inteligência tributária. Sim. Porque legislação para beneficiar o empresário tem. O problema é que a maioria dos empresários ficam, não vou fazer nada, deixa quieto. Não é assim, gente. A gente tem que se mobilizar também como cidadão para o nosso negócio crescer, ter uma melhor rentabilidade, como você disse, mas ao mesmo tempo também entregar e devolver isso para a sociedade da melhor forma possível. E assim, que nem você falou, você tem um escritório, sabe? O que eu falo para todo mundo, poder procurar também uma assessoria jurídica, isso é muito importante, sabe? Para poder saber como fazer isso da melhor forma possível, né? Então, assim, tem acesso, mas procura, né? Uma assessoria jurídica. É porque é muita legislação, é muita legislação. Exatamente. Então, cada macaco no seu galho, né, Ricardo? Exatamente. Você sabe vender carne, você sabe administrar hotel, eu sei mexer com os impostos. É isso. E aí sempre faz isso. Aí a cesta vai sempre aumentando, né? Exato. É isso mesmo. Aí eu queria falar um pouquinho sobre o crescimento da empresa. Isso. Como são 30 anos, né? Já mencionados, mais de 30 anos, né? Vamos lá, quantas pessoas são acessadas, quantas famílias são... Então, na verdade, hoje nós temos 15 unidades, falando do grupo Rio Doce Carnes, né? Tá. Nós somos 15 unidades espalhados na região metropolitana do estado de São Paulo. A nossa matriz fica na cidade de Cotia, Cotia, São Paulo. Perfeito. Então, assim, a gente tem lojas em Cotia, a gente tem lojas em Itapevi, Jandira, Mairinque, São Paulo, mais na zona Osasco também, na zona oeste da região metropolitana de São Paulo. A gente acaba tendo que ter um raio logístico, né? Por conta disso. Eu falei que tinha que ir aqui para BC, mas não vem. Então, falei, mas assim, pra gente, exatamente, mas assim, pra gente poder ir para outros locais, a gente tem que vir com uma, vamos falar assim, com mais lojas. Com uma rede, né? Isso, tipo uma exatamente. Rede. Por exemplo, pelo menos umas 3, 4 lojas para poder se ter o suporte. Só que hoje, o que acontece? Como você falou de crescimento, né? Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, que é o quê? É a mão de obra. Mão de obra também para vocês? No nosso caso, eu não sei, todo mundo deve reclamar de mão de obra de qualquer forma, né? Eu estava vendo um outro programa de vocês, que eu acompanho, né? Então, assim, eu cheguei a ver o pessoal falando, né? Que em relação a indicações, enfim, tudo mais, né? Sim. Então, assim, hoje, por mais que tudo... Como que eu posso falar? Vamos falar da raiz do problema, no nosso caso. A gente precisa de ter açougueiros, certo? Então, assim, é um trabalho artesanal, que nem minha mãe mesmo acabou de citar. Então, assim, você tem todo um trabalho, não é você pegar... Não é igual você vender uma roupa, sabe? Você, tipo, trabalhar com uma caixa de supermercado, não desmerecendo nenhum outro trabalho. Só que, assim, você tem que aprender como você ter um corte da carne bem feito. Tipo uma indústria, né? Sim, é uma exatamente. Indústria. Então, assim, aí a gente acaba tendo um problema, que é o quê? Você acaba tendo, às vezes, bons profissionais, né? Açougueiros, só que, infelizmente, você acaba não tendo bons atendentes. Então, assim, e aí o que acontece? Acontece aquele problema das vezes as pessoas irem ou no supermercado, né? Ou num açougue, falar assim, nossa, eu não fui bem atendido, né? Então, assim,
Porque o cara, às vezes, ele é um ótimo profissional, mas ele não tá, assim, adepto com o público, sabe? Então, assim, e às vezes você tem ao contrário também. Um cara que é um ótimo vendedor, mas às vezes ele não é tão bom profissional. E assim, a gente tem cursos de captação, de capacitação dentro da empresa. Isso, sobre entendeu? capacitação. Exatamente. Né? A gente universidade corporativa, ela é importante. Então, assim, né? hoje nós formamos, né? A gente tenta formar pessoas, né? Só que assim, a gente está sujeito a tudo. A gente forma pessoas, o mercado de trabalho está aberto. Então, assim, aparecem novas oportunidades. E pra gente é normal, entendeu? A rotatividade é grande. Isso, o turnover, ele acaba sendo um pouco... entendeu? Então, assim, que nem a mãe falou, a nossa família tá há mais ou menos, né, um pouco mais de 30 anos. E a gente tem também ex-funcionários nossos que acabam começando a empreender também, entendeu? E assim, por exemplo, porque hoje... Mas aí é complicado, né? Porque esse funcionário que às vezes empreende, eles vão achar que é fácil chegar até onde vocês chegaram. Exatamente. E assim, quando você acaba chegando numa estrutura que nem a nossa, a gente acaba tendo que ter, por exemplo, vamos falar assim, não dá para trabalhar errado. Entendeu? O que é trabalhar errado? Porque se você tem uma loja ali, você às vezes trabalha aí você coloca sua esposa para trabalhar, coloca seu filho, aí você não tem que... Tem que cuidar dessa margem de erro. Não, então, né? E aí acontece, aí você não tem que... Vamos ser sinceros, a gente está no Brasil, aí você não tem que pagar imposto, você entendeu? Você vai em muito lugar, não tem nota fiscal. Cobra a mercadoria também sem nota. Entendeu? Então, assim, aí fala assim, nossa senhora, mas como que aquele açouguinho de bairro consegue vender tão barato e uma rede de açougues vende mais caro? Porque a gente tem toda a tributação, a gente trabalha certo, não tem como trabalhar errado, entendeu? Então, assim, isso daí tudo incide no preço, né? Infelizmente. Então, assim, a gente acaba tendo que ter um jogo de cintura, aqui, né? Mais uma vez, naquela situação do semelhante atrai semelhante. Você vai atrair o público que pensa como você, que compra com nota fiscal, que faz o certo, dentro do que é o certo, né? Exatamente. E não sai favorecido, exato, concorda? e não é à toa que há uma grande estrutura e o processo está em andamento e em crescimento, né, Exatamente. Ricardo? Então, assim, às vezes a gente acaba pensando muito em ter esse crescimento, só que por falta, às vezes, de mão de obra, de tudo, aí você acaba, por exemplo, é melhor você ter o que você tem bem estruturado, entendeu? Você melhorar isso cada vez mais. E tem muitas empresas hoje que eu acabo vendo que às vezes não estão num processo reverso do crescimento, que é o quê? Às vezes diminuindo a operação e deixando ela muito mais robusta, né? Sim. Então, às vezes a gente tendo menos lojas, a gente consegue deixar uma operação bem mais robusta. A gente vê diversas empresas assim, né? Isso da pandemia mostrou muito, eu acho, né, Sim. Ricardo? Porque você pode vender de outras formas. Você não precisa só ter a loja física. Não, por isso que ele abriu o delivery, tem 4 Exato, anos. tem um delivery, você pode ter um e-commerce, você pode fazer a operação logística, entrega uma sacola de congelados, uma sacola resfriada na casa do seu cliente, e você faz a logística. Então, a cada 15 dias ou cada semana eu quero aquela peça. Você não precisa ter uma estrutura tão robusta, porque a estrutura física é cara. Fora que você traz um cara mais personalizado. Né? Eu tinha uma cliente minha no Hoje passado. A gente faz delivery, entrega em qualquer lugar. Então, assim, quer aqui, igual São Bernardo, São Caetano, não preciso. Você pede, entrega aqui. Exato. Eu tinha uma cliente minha que era muito engraçado isso. Ela é uma marca de grife. Então, ela achava que ela precisava estar em todos os pontos principais, todos os shoppings. Então, Guatemi, Cidade Jardim, Aí eu frequentemente visitava as lojas dela. Isso. E as lojas dela estavam sendo vazias. E aquele ponto caríssimo, para aquela renegociação no Iguatemi, assim, que não tinha como negociar. Era aquilo, luva, aquela loucura. Só que ela achava que ela tinha que estar naqueles pontos. E realmente, é uma mentalidade, ao meu ver, depende do tipo de negócio, ultrapassada. Por quê? Porque você tem um custo fixo altíssimo. Eu falava assim, mas como você vende para essas clientes aqui? Ah, não, a gente faz uma malinha e entrega na casa delas. Eu falei, what? Né? E às vezes você tem que repensar o modelo de negócio. E a empresa acabou tendo muita dificuldade financeira por resistência da empresária na época, que não queria mudar a mentalidade do negócio. Que bom que vocês não são dessa forma, porque já estão se adaptando de outra forma, num formato mais moderno. De consumo. É real, isso. Né? Todo de mundo consumo. tem acesso às nossas carnes. Exato. A tudo. Mas assim, hoje no nosso caso, queira ou não, ainda o ponto físico, ele ainda acaba sendo importante, né? Sim. Porque muita gente, às vezes, acaba
como que eu posso falar? Comprando com os olhos, sabe? Ah, sim. Porque a pessoa... sim. Você vai lá, compra uma coisa, compra outra, compra outra. E assim, Aí eu vou né? eu vou falar pra vocês uma coisa que é bem curiosa, e isso daí até faz parte do treinamento dos nossos colaboradores. A maioria das pessoas que chegam na casa de carnes, por exemplo, em qualquer lugar, não sabe o que ela quer. Ela não sabe. Tô na dúvida. Não, ela sabe. O que se sugere pra Exatamente. ela vai comprar carne. Ela sabe que verdade. ela quer comprar uma carne, bovina, Fazer um suína. almoço, jantar. Então, assim, você às vezes você fala assim, nossa, quero fazer tal coisa. Você não sabe que corte que você quer, você não sabe qual é o melhor corte para aquilo lá. A maioria das pessoas não sabe, entendeu? Infelizmente. Mas assim, então se você tem uma boa assessoria, se você tem uma pessoa que vai tá ali, vai chegar para dona de casa, por exemplo, é o que eu sempre falo para os nossos colaboradores, né? Então, assim, a pessoa chegou no balcão e tá olhando, ela tá pensando, você não pergunta às vezes nem o que você quer. Assim, o que a senhora tá querendo, o que a senhora tá querendo preparar hoje? Entendeu? Aí ela fala assim, nossa, a senhora tava querendo fazer uma carne cozida. Não sabe como fazer. Não sabe o que é a diferença de um acém, um miolo de acém, um músculo, é verdade, não sabe mesmo. Não sabe, entendeu? Então, assim... Você sabe, Ana Paula? Entendeu? A pessoa fala assim, nossa, a senhora tava querendo fazer... Ó, Ana Paula é chefe de cozinha, você sabe, Ana Paula, qual carne tem que usar. Entendeu? Então, assim, é isso. Então, a pessoa fala assim, nossa, eu tava querendo fazer uma almôndega, nossa, eu tava querendo fazer um hambúrguer. Tá, mas hambúrguer do quê? Você entendeu? Ah, eu quero uma carne moída. Tá, eu posso comer qualquer corte pra você. Essa troca, ela é essencial. Então, assim... Essa transparência. Isso, essa oferta. Mas é aí que você ganha seu cliente também. Porque quando quando você passa para esse cliente, que você não tá lá só por vender, você lá tá para atender o objetivo que ele quer, eu quero uma comida gostosa. É o que fideliza, entendeu? né? É o que depois ele fideliza. vai lá e fala, fiz estrogonofe maravilhoso. E aquela carne... Faz, às vezes ele fala assim, nem lembro. linguiça, Aquela carne que você vendeu aquela vez, eu quero a mesma. É isso. Vai ficar assim. Nem ele sabe o que ele tá Aquela comprando. costela que eu assei lá, não sei aonde. é, Porque tem diferença. Costela pra assar, costela pra cozinhar. Tudo, tem Sim. muita... Nossa, assim, É uma um nicho gama... grande. Nossa, é enorme de produtos, sabe? E de cortes. Então, por isso que eu falo, a gente acaba tendo que oferecer o máximo para o nosso cliente. Hoje em dia começou muito, por exemplo, da pandemia, até um pouco antes da pandemia, mas se popularizou bastante cortes especiais, né? Então, assim, e é o que eu falo, às vezes as pessoas pensam, isso é muito importante que eu vou falar, as pessoas pensam que carne é tudo igual, sabe? Por exemplo, o corte. Por exemplo, eu vou dar como que eu posso explicar? Às vezes chega alguém pra mim e fala assim, nossa, eu comprei um contrafilé, mas aquilo lá não era contrafilé, porque tava muito duro. Então a pessoa, ela tá esperando que vai comprar um contrafilé e vai estar macio. Não é o corte que define o a sabor. cocção da carne. Exatamente. Não é isso. Não é o corte que vai definir, por exemplo, se o contrafilé ele é duro, se ele é macio, se ele é saboroso. E sim a criação do gado. Então, assim, o que define a carne, entendeu? O que define a qualidade da proteína é exatamente a criação. Então, assim, não tem carne de segunda se o boi é de primeira. Não tem. Entendeu? Então, assim, um animal bem criado, isso daí tanto vale para bovinos, para suínos, para aves, entendeu? Então, assim, um animal bem criado, ele vai proporcionar para o cliente uma carne totalmente de qualidade. Então, assim, aí a pessoa fala, nossa, mas por que será que naquele açougue A é um pouco mais caro? Porque o custo de produção disso é mais caro. Para você, é totalmente diferente você pegar um animal, por exemplo, um boi, e você deixar ele no pasto, comendo capim e lambendo sal o dia inteiro, do que você pegar e você fazer um confinamento, entendeu? Você ter uma plantação própria, você dar volumoso, você fazer toda uma nutrição animal, entendeu? Você pagar veterinário. Sim, entendeu? Então, assim, o custo acaba sendo mais alto para você poder criar esse tipo de animal. Agora eu vou fazer uma pergunta ao inverso. A Fernanda perguntou, você enxergando a sua mãe, né? Sim. E você enxergando o seu filho, falando com tanta propriedade do seu negócio? Essa, viu? Pra mim é orgulho, né? Eu sou a mãe mais orgulhosa do mundo, porque além dele, tem o outro que futuramente, daqui 2 anos, é o que vai reger todas as fazendas, né? Porque então, ele tá fazendo curso de engenheiro agrônomo. Então você vê até nisso os dois combinam. Olha, e ela fala com brilho nos olhos. Não, eu acho que ele vai continuar criando nosso gado, mas é a mão dos meus filhos, né, dele. E dele passa para a mão do outro. Não, e eu acho que assim, o que fica dessa conversa, né, tanto de um para o outro, porque a Fernanda perguntou no comecinho, é isso, é o legado. Né? Legado cumprido. É um legado cumprido. Quando ele se formar, teu marido começou, né, teve alguns problemas de saúde, você assumiu a rédea do negócio. Sim, aí os seus filhos estão lá aí pedi ajuda para eles, porque eu sozinha não consigo. Mas eu tenho uma outra perguntinha, porque mesmo tirando o time de campo, supostamente,
E se o filhão decidir tomar alguma atitude para trazer um novo olhar, mudar? Como que é? Realmente tá na mão. Tá na mão deles. Como é? Ele tem total liberdade, Incrível. propriedade. Ele tem os açougues dele. Só ele tem mais de 10 açougues dele próprio. Então, assim, para mim é uma satisfação, porque hoje ele tem esse patamar. Então, ele não vem só de mim. Eu passei a ensinar os ensinamentos. Hoje ele próprio, dono dos próprios negócios dele. Por isso que ele é tão instruído, tão, assim, sabe, participativo, até mais do que eu, porque ele se engajou nisso e ele faz com muita propriedade. Hoje melhor do que eu. Que legal, hein, Ricardo? Hoje melhor do que eu. Uau. Porque eu não posso falar assim, ele veio de uma construção de paz. Não. Hoje ele é dono de mais de 10 açougues dele. Ele comprou, ele montou e ele fez. Mérito dele. Então, assim, pra mim, assim, eu fico muito orgulhosa, porque eu passo o legado, mas ele me provou muito mais do que eu. Porque eu não consegui chegar com a idade que ele tem, jovem, já todo esse legado, assim, sabe? É um privilégio, né? A gente fala aqui muito no programa, eu uso a palavra que a Ana Paula sempre diz, é um privilégio que o Ricardo teve. Você vê, meu mais novo, com 22 anos, pois é. 3º ano de engenharia agrônomo, né? E vai seguir. Vai seguir. Com os dois. Então, assim, pra mim, é quase trabalho cumprido. Que legal, né? Nossa, eu assim... Hashtag... Poxa vida. Satisfação garantida. Que legal. Não, esse foi, assim, filhos que seguem, né, os pais, os negócios, porque nem sempre você trabalha com uma coisa e o filho gosta. É um padrão de comportamento É o que ela falou, né, Fê? Eu só tenho gosta, os dois filhos o filho gosta. E os dois, você vê a propriedade que ele fala. Então. Com aquela boca cheia, assim, de, né? Então, pra mim, cara, é uma satisfação, porque eu, na idade dele, era assim, então... Fala com gosto, com propriedade. E com conhecimento. E com conhecimento. Então, assim, ele é totalmente aprofundado. Por isso que hoje ele é tudo, eu falei, tudo é de você. Eu sou agora conselheira. Precisa de conselho. Nossa, chegar nesse nível, eu quero ser só conselheira dos meus negócios. Tá ótimo. Então, assim, por isso que eu fiz, né, questão, que eu te falei. Claro. O Ricardo, ele hoje é o mentor, é o dono de tudo. Ele toca, falando nisso, ele fala um pouquinho do hotel que você tem. Sim. Que é o Hotel Cuca Fresca, que todo mundo fala, por que esse nome tão legal? Porque você vai no hotel para quê? Para descansar, acordar, e você vai sempre com a cabeça cheia. Então, entrou lá, é Cuca Fresca. Ai, que legal! É Cuca Fresca. Então, vamos fazer uma excursão do Tricotando lá? Por favor. Vamos chamar as Tricotandas para fazer uma excursão. Onde fica o hotel? Café da manhã em Cotia. Um café da manhã de maravilhoso. Até um podcast, é muito legal. Um programa ali no lugar. Agora, você viu, teve lá os rodeios, que eu a convidei para ir. Eu vi. Que ficaram, ele fecha com a prefeitura, com todo mundo, ficaram todos os nossos hotéis. Nós temos hotel há mais de 25 anos na cidade. Então, assim, bem querido, assim, eu não trabalha tenho que falar. pouco vocês também, né? Um pouquinho de cada coisa. Falar, trabalha pouco. Aí fala assim, o sucesso viaja vem bastante para Tocantins, que é onde está as fazendas, que tem que olhar os confinamentos, tem que olhar as coisas. Nossa. Então, assim, descansa e trabalha. Então, não tem muito tempo. Hoje ele já rege, ele já vai sozinho, porque é muita coisa, né? E, gente, vou falar, a Lili é um exemplo. Que hora você acorda, Lili, todo dia? 5 da manhã. Entendeu? Né? Aí o pessoal faço academia todos os dias. E vai dormir que horas? 2 da manhã, 1 da manhã. Você entendeu? Aí a pessoa fala, quando eu atingir sucesso, eu vou trabalhar menos. Não. Trabalha menos, Ricardo? Assim, na verdade, é um espelho, né? Que nem eu tava contando pra vocês. Porque hoje minha mãe, ela tem uma energia fora do comum, né? Eu ainda não cheguei nesse nível. Tô, né? Estamos trabalhando pra isso, né? As mães são assim. São, né? Então, todo, assim, né? eu sou suspeito. Se eu falar aqui, eu tô mentindo. Mas eu preciso pelo menos umas 6, 8 horas de sono. Não, mas normalmente todo mundo precisa, né? Vamos combinar. Eu durmo 4, 5 horas por dia. Não é porque eu não quero. Amo dormir, amo descansar, mas os compromissos aumentam. Então, e eu gosto, assim, eu tenho uma vida regrada, porque eu gosto de ter uma atividade física. Que é importantíssimo. Isso eu não abro mão. Então, eu não deixo para a noite e para a tarde, porque eu não vou fazer, final do dia não vai dar tempo. Então, primeira coisa, levantar e já fazer meu exercício físico, minha meditação, as minhas orações, né? Que minha pirâmide é Deus em primeiro lugar, a minha família, né? E o meu trabalho. Por quê? Porque com o trabalho eu vou ganhar para poder ajudar as pessoas. Sim. Porque eu falo, não é um trabalho que o pessoal fala, vou trabalhar para ganhar dinheiro. Não.
você precisa do trabalho. O dinheiro é a trabalho, consequência, né? eu não consigo fazer nada, concorda? Você Concordo. precisa ajudar. Concordo. Então, hoje eu tô nesse negócio de poder ir para esse terceiro setor, porque para você poder ajudar todo mundo. Você sabe que a chave do poder negócio é esse. É legal. Né? Então, você chegou a uma missão de empresário, essa você cumpriu, conciliação. você agora vai fazer o outro lado. Você como empresária já ajuda muito. O fato de você ter uma empresa, de Quero você ajudar empregar cada vez pessoas, de ter mais. colaboradores. Porque não é Sim. só o colaborador, é a família daquela pessoa. Você está Sim. servindo pessoas no seu São negócio. pessoas diretas, né? Indiretamente. Então, que você o acaba... empresário já tem essa função social de auxiliar a sociedade. Ao contrário do que as pessoas pensam Sim. nesse nosso modelo de governo. Porque- Mas é a função social. Sim. A gente que move o nosso país. Não, e é difícil. Lembra quando tem aquelas crises que é corte de funcionário? Pois é. Muito difícil, Pois porque é. você trabalha direto com funcionário. Pois é. Então, eu falo, hoje, antigamente era nós, hoje temos toda uma assessoria, departamento pessoal, então a gente passa para eles, mas é difícil. Eu acho que é. Porque você manda um funcionário embora. É ele, a esposa, 5 filhos. É uma aí- egrégora familiar, né? Entendeu? Aquelas- Então é muita gente envolvida. E assim, a gente trabalha com coração, mas quando você é empresário, você não pode ter coração, né? Tem que ser CNPJ. Então, Não, tem que ter coração, mas tem que ser um cabeça coração. fria, coração de o trabalhar, coração porque é complicado. é o pilar, né? A razão e a pilar. emoção, não tem como. Não tem como. Queridos, Mas- nosso programa está estamos- chegando ao nosso fim do nosso Tricotando Olha só. Talks. Passou rápido, né? Muito rápido, muito rápido. Legal. rápido, mas muito bom. E eu adorei. queria então pedir para vocês dois, juntos, não sei como vocês querem, Sim. vocês que agora se viram nos 30 aí, deixem uma mensagem final de tudo que vocês passaram na cabeça de vocês aqui, refletindo a mãe, o filho, essa visão que vocês têm de família, Deus, né? Sim. É, Histórias que somos nada, inspiram. né? Vamos lá? Sim. Eu acho que assim, eu vou pegando o gancho do que minha mãe falou, eu acho que é muito importante as pessoas elas terem essa pirâmide que nem ela falou, entendeu? Lógico que cada um vê de uma forma diferente, mas eu pego isso também como você ter seus valores, né? Então, assim, você ter Deus sempre, você poder honrar a sua família, né? Pai e mãe, e você poder, né, também valorizar o seu trabalho, independente se você é empresário ou se você está trabalhando numa empresa, saber a função realmente que você, o propósito de vida que você tem, né? Então, acho que isso realmente é muito importante. Então, assim, se engajar. Eu acho que essa é acho que é a melhor palavra no meu caso, entendeu? Você se engajar num propósito, que seja no seu trabalho, que seja na sua família, que seja na sua vida pessoal. E assim, não dá para você poder abraçar o mundo. Hoje em dia, por exemplo, tem pessoas que às vezes têm mais ou têm menos, enfim. Mas você está dentro do seu processo, entendeu? Então assim, hoje eu vejo pessoas mais jovens do que eu, às vezes que a gente imagina que estão melhores, mas não existe o melhor, não existe o pior. Existe o que você tá... O teu papel. Exatamente, o seu papel dentro da sociedade, entendeu? Incrível. Então, assim, é assim que eu enxergo atualmente. Essa é a mensagem que eu tenho para poder deixar. que legal, que lindo, obrigada. Fala tudo. Falou tudo, né, Lili? Esse é Muito meu bom. garoto, né? Ai, que a mãe é apaixonada, né? Muito, muito. Não vivo sem eles. Se eu fosse ter filhos de novo, queria 2 meninos de novo, porque é minha razão de viver. Que legal. Minha razão de viver. Eu sem eles não sou ninguém. E tê-los do lado da empresa, então, nossa, só duplicou. Maravilhoso. Eu só agradeço a Deus todos Processo os dias. completo. Processo completo. Muito legal. satisfatório. Muito bom, né, Fê? Incrível. Quer falar mais alguma coisa, Ah, Fê? histórias que inspiram mesmo. Quando vocês mostram uma pirâmide de estrutura, de ideal na vida, traz para gente que está aqui compartilhando dessa história a constatação de que uma conexão energética, não importa, porque a gente não está falando de religião, a gente está falando de acesso ao todo, a fé, a crença individual de cada um. Entrega. E o mão na massa, e o fazer acontecer, porque Isso. deitado em casa Não resolve. não resolve. A gente vê aqui pessoas que batalham, que estão aí, Até hoje, né? e Trabalhamos. que estão com seus propósitos, ajudando o outro e agradecendo, né? Sempre. Porque Sempre. fazendo a graça descer, importantíssimo. Eu estou muito feliz. eu Obrigada também. por tudo. Obrigada. Queria agradecer Parabéns, vocês viu? mais uma vez. Obrigada, Fê, de novo, pela Eu que parceria. agradeço, André. E aqui eu queria agradecer também ao nosso público, porque vocês viram como é real a história da Lili, a história do Ricardo, e quanto esse legado que eles deixaram também nos inspira e nos dá um exemplo de que sim, com muito trabalho, com muita dedicação, com muito esforço, com rotina, atividade física, sendo você regradinha ali,
Até hoje ela é regradinha, não tem como dar errado, gente. É o segredo do sucesso, fala aí, não é? Exatamente. Tá bom. Perfeito. Obrigada, viu? Aline. Obrigada, Ricardo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, pessoal. Um grande beijo pra vocês e até o nosso próximo Tricotando Talks. Eu e a Fê. Beijo. Até. Delícia.